Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, somente o verso de número 7. Amém? Glória! Diz assim a palavra de Deus. Ele está proibido agora, não. Dá glória aí. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira de tal que iam a pique. Por gentileza, irmãos, pode tomar o seu assento. Meu Deus! Agora estamos na chaveira amassada. Aleluia. Eu quero pedir um silêncio nessa noite, mas não é um silêncio externo do seu corpo, mas um silêncio interno da sua alma. Porque quantas das vezes vemos para o culto e no momento da palavra a nossa cabeça está lá nos nossos problemas e acabamos ficando distraídos e não prestando atenção naquilo que Jesus quer falar conosco. Então quero convidar você nessa noite a silenciar o seu coração, para poder contar essa história nessa noite. Eu tenho que falar e voltar para que você entenda que o altar do palco da glória de Deus era do lado de Genazaré. Genazaré era um milagre natural da parte do Senhor. É forte. Genazaré vai surgir no lago em que a geneira do Hermon, os orvalhos vão derreter, vão virar nascente, vão banhar o Rio Jordão e vão carregar 9 quilômetros por águas barrentas até chegar ao lago de Genazaré. E quando chega no lago de Genazaré, aquela água barrenta no Jordão, ela passa a ter uma transformação. A bibliografia da palavra de Deus, que é o estudo das águas, vai dizer que há uma transformação, e eu quero a sua atenção para cá. Primeiro, a fonte ela vem de cima. Segundo, ela passa pelo rio de barro. Meu Deus! E terceiro, ela transforma quando sai do rio de barro e entra no lago. Deixa eu trazer uma revelação da parte de Deus para você já nessa noite. O milagre só surge quando sai de dentro do vaso de barro. O milagre só surge quando o Jordão desemboca no Genazaré. Se você for hoje no mercado e procurar o valor da uva e comparar com o valor do suco da uva, você vai ver que o valor do suco da uva ele é maior do que o valor da uva. Meu Deus! Se você for no mercado e procurar azeitona, É forte, Jesus! você vai ver que a azeitona ela tem um valor inferior ao azeite. Meu Deus! Jesus! O barro é somente a passagem para aquilo que tem valor dentro do barro. Você precisa entender que quando o Jordão desemboca em Genazaré, nós estamos lidando com um milagre natural. É o palco da glória de Deus. Não adianta, porque o que está aqui em evidência não é o pastor Adilson, mas é a unção que está sobre o pastor Adilson. O que está sobre a tua vida de valor não é esse corpo que você tem. Eu sei que as irmãs gostam de se produzir e é glória a Deus por isso. Eu sei que os irmãos se cuidam e glória a Deus por isso. Mas o que tem mais de precioso na minha vida e na sua vida é o que tem dentro de mim e de você. Ah, meu
barrentas se transformam em águas cristalinas. E aonde habitam os peixes. Nós estamos lidando com um milagre natural. Nessa noite, quem sabe você saiu de casa dizendo: eu preciso de um milagre. Mas quando tu acordou na parte da manhã, que você fez o seu culto matutino e que você abriu os olhos e você respirou, você começou já a adorar a Deus no culto, porque o culto não começa aqui, o culto começa quando eu acordo. Um milagre natural. Não há nada de sobrenatural em Nazaré. Era um milagre natural. Só que quem habitava naquela região de Nazaré, ela vai cercar Decápolis, as 10 cidades, vai cercar a Galileia, a 43 quilômetros de rio em formato de uma arca. E naquele lugar, no ápice da sua profundidade, que tinha 43 metros de profundidade, vai dizer o texto que Jesus estava na praia. E uma multidão de pessoas que seguiam Jesus, porque escutavam Jesus, pessoas que caminhavam através de Jesus, porque via Jesus trazer visão ao cego, audição ao surdo, palavras ao mundo, levantar defunto da tumba, ou seja, levantar aleijado, pessoas que seguiam Jesus por milagres e sinais, e glória a Deus por isso. E havia uma multidão. Só que aqui o texto é bem claro. O texto diz que Jesus viu que havia 2 barcos naquele local. Entenda bem, e eu quero entrar nessa profundidade com você. O texto diz que Jesus viu. O texto não diz quantos barcos tinha, mas Jesus viu 2. Entenda uma coisa: Jesus, quando olhou para mim, para você, o que tinha de pessoas melhor do que eu e você para estar aqui nessa noite, nós poderíamos ser o último da fila. Mas quando Jesus viu eu e você, e diz: eu vou investir, eu vou transformar, eu vou capacitar para estar na minha obra. Só que Jesus aqui me ensina um princípio e quebra toda a religiosidade. Jesus era seletivo. E muitas das vezes queremos transparecer aquilo que não somos. Por quê? Porque Jesus vai olhar para os 2 barcos e ele precisava escolher um barco para entrar nos todos. Então ele vai olhar para o barco de Pedro, vai olhar para a situação de um homem frustrado. Ele sabia que o mar, o lago de Genazaré, estava cheio de peixe, mas a vida de Pedro estava vazia. Você vai entender. O lago estava cheio, mas a vida de quem estava pescando no lago estava vazia. Meu Deus! E Jesus sabia que não combinava com o ambiente que ali estava. Se eu tenho alguém que eu preciso mudar, primeiro eu preciso esvaziar o lago e encher ele, encher ela, transformar a vida dele, transformar a vida dela, para que não viva de uma religiosidade. Aleluia. O texto diz que Jesus, ele vai se afastar. É interessante que ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Aí tu diz: pastor, não estamos fazendo a seleção de pessoa calma. Você não ouviu o final da história. Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Havia uma multidão. Quando a Bíblia fala de multidão, ela fala de 5 a 10 mil pessoas ouvindo aquilo que Jesus estava pregando. Só que o texto vai dizer que após a pregação de Jesus
investir do que uma multidão que não quer compromisso com Ele. Vale mais investir na vida de um Pedro que tem pecado, que é difícil de não perdoar. Vale mais investir na vida de um homem que tem dificuldade para caminhar do que uma multidão que não quer compromisso com o reino de Deus. Ele pega o barco de Pedro, ele olha para a multidão que ele acabou de pegar, ele poderia dar atenção, mas ele diz: Pedro, vamos a águas profundas. Quantos Pedros tem aqui nessa noite? Glória a Deus. Que até conheceu a Jesus, que até caminha com Jesus, mas ainda não saiu do raso, pastores, que ainda não conhece águas profundas, que ainda não conhece sobrenatural. Chegou o tempo de parar de ser menino da fé. Se não acontecer, é porque Deus tem um propósito maior para a minha vida e para a tua vida. Mas se eu desistir na primeira dificuldade que eu tiver, eu vou parar no meio do caminho. O texto diz que ele vai para águas profundas. Jesus precisava treinar seu novo discípulo. Só que Jesus não alivia ninguém. Eu posso me aliviar, você pode me aliviar, mas Jesus não nos alivia, pastor. Jesus diz em águas profundas. A Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Eu tive que parar com o pescador para entender essa mensagem e sentar e conversar para entender isso aqui. E eu quero sua atenção aqui. Quando o pescador sabe se alguém aqui pesca, a pesca ela tem algumas estratégias. E geralmente o pescador que tem uma experiência vasta, conhecido como lobo do mar, ele vai dizer que o melhor horário para pescar é à noite, porque em dias de lua cheia, o reflexo da lua, quando bate nas águas, atrai os peixes para a superfície das águas e facilita a pesca. Só que naquela noite, por alguma ocasião, Jesus disse: não sobe peixe nenhum. Esse é ele que comanda, Jesus. Eu prego para você que cura pelo inferno está doente. Eu prego para você encher alguém que você tem orado, mas você precisa ser cheio também. Eu prego para você, meu irmão, que quantas das vezes subiu nesse altar doente, ministrou para o inferno, mas a enfermidade também estava na sua mão. Águas profundas. O Espírito Santo de Deus nessa noite apaia nesse lugar. Aleluia. Louvado. E com uma pregação expositiva de Jesus, que ele não deixa passar desapercebido, ele diz: Pedro, eu preciso te ensinar a ser um pescador de homens. Quando o frio apertou, tira a terra. Ai, Jesus. Eu aprendi com pescador. Aleluia. Se você quer pegar um peixe de cada vez, você usa o molinete. Jesus vai dizer: Pedro, quer conhecer pegar o peixe? Um de cada vez? Vem ver, vamos no tanque. Lá no tanque de Jacó, onde tinha samaritana. Deixa eu te mostrar como eu revelo a vida. Deixa eu te mostrar como é que eu pesco esse peixe, Pedro. Porque esse peixe tem que ser devagar, Pedro. Tem que ser devagar. Usa o molinete, Pedro. Quando os Pedros estão
batizado murinetes. Eu olho a história e eu vejo Jesus ensinando Pedro, o presbítero Hélio. Agora eu vou te ensinar a pescar com rede de arrasta. Ele senta 5.000 homens na praia e começa a pregar. Só que vem gente boa e vem gente com problema. Quando você lança a rede de arrasta, você traz aquilo que você almeja, mas também vem aquilo que você não gostaria que estivesse na tua rede. Quem sabe, Pedro, você chegou aqui cheio de destroços na tua rede. Alguém apontando a tua vida dizendo que acabou, parou, não vai dar mais, não é para você, desiste, entrega. Mas é nesse momento na rede que arrasta que Deus diz: calma, eu vou te ensinar a pescar na multidão. Louvado seja Deus. E Jesus precisava treinar o pescador de luz. E agora ele vai dizer a Pedro: eu preciso te ensinar. E eu ouvindo o pescador me dando uma aula, disse: há momentos, pastor, que eu preciso pescar de tarrafa. Eu pego a rede e lanço. Deus é forte. Mas enquanto eu lanço rede de tarrafas, eu posso lançar em águas rasas. Existem peixes que você vai pegar, Pedro, em águas rasas. Existem peixes que não estão em águas profundas, sabe por quê? Porque estão sensíveis, estão aquebrantados, são pessoas que estão sensíveis à obra de Deus. Então Jesus vai ensinando ele, pescador de homens. Eu preciso te ensinar a usar a ferramenta de um pescador de homem. Não adianta subir nessa tribuna, gritar, explanar, querer apontar, se há peixes que nós precisamos usar tarrafas, porque estão em águas rasas, estão quebrantados. A glória de Deus vai se manifestar nas águas profundas. Mas enquanto Deus não te levar em águas profundas, aprendemos a pescar em águas rasas, pastor. Deus ganhou glória. Louvado seja Deus. Só que agora chegamos a 43 metros de profundidade do lago de Genazaré. E Pedro olha para Jesus. Eu imagino, se a noite não deu certo, com o brilho da lua atraindo para a superfície das águas, dentro de uma técnica de pescaria, pastor, esse homem me ensinou também. Pastor, o brilho do sol não atrai os peixes. Ele leva os peixes para profundezas, para que eles não caiam na rede, chamada rede de espera. Pedro disse para Jesus: eu passei uma noite tentando pescar, e o meu resultado é o lago está cheio e a minha vida está vazia. Como é que eu vou chegar na minha casa, me apresentar e dizer: eu não peguei nada, eu estou vazio? Meu Deus. Não é para você, é para mim. Pedro frustrado. Quem sabe se Pedro vivesse nos nossos dias de hoje, ele estava tomando Rivotril para dormir, fluoxetina para poder acalmar os seus ânimos. Quem sabe Pedro estava usando alguns ansiolíticos para poder acalmar o seu coração, porque eu preciso dar uma resposta para minha família que a noite foi frustrada. Eu imagino Pedro olhando para a profundidade, a luz do sol batendo nas águas. Mas quando investe no barco de Pedro, ele entende que eu tenho mais valor que uma multidão de descompromissados. Eu vou ouvir o que ele está dizendo para me fazer, pastor. E Pedro, ele vai olhar para a vida dele e vai dizer assim: eu entendi, Jesus, o que tu pregou na praia.
mas eu preciso colocar em prática. E ele diz assim: através da tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou repetir para você entender. É a tua palavra que permanece na vida dos frustrados, na vida das pessoas que têm problemas de estar vazio, onde o vazio existencial toma conta dessa pessoa, onde ela vem pro culto. Irmão, mas eu vou entregar o que Jesus está me dando. Vem pro culto, adora, busca, Jesus derrama, Jesus entrega, mas quando atravessamos aquela porta para fora, a realidade da vida nos espera de forma diferente. E eu quero e digo assim: Jesus, tudo aquilo que foi falado naquela noite é mentira. Não, Pedro entendeu. O culto aconteceu, o Espírito Santo pairou no meio do culto, mas quem não entendeu são os descompromissados da multidão. Se ele investiu no meu barco, é noite de eu lançar a minha rede. Não da minha maneira, pastor, mas da maneira da palavra. A tua palavra, através da tua palavra. Sabe o que Pedro faz? Ele joga a responsabilidade nas palavras de Jesus. Louvado seja Deus. É a tua palavra, através da tua palavra lançarei. Sabe qual afeta aqui? A última rede era a rede de espera. Mas como é que é a rede de espera? A rede de espera, ela tem chumbo na ponta. Eu aprendi isso também com o pescador. Meu Deus é forte, Jesus. O chumbo vai descer a rede. Ah, meu Pai. O que vai permanecer aberta são as boias laterais. A rede pode ser até de espera, mas quem está no comando tem pressa. Olha. Aleluia. Quem está na direção tem pressa. A rede de espera, quando o pescador vai em alto mar, ele larga ela. E ela fica nas profundezas. As boias fazem com que a rede fluture. Só que a parte do fundo da rede fica na profundeza do lago. Quando Jesus disse: puxai a rede, Jesus deu uma ordem no mundo espiritual. Meu Deus. Jesus falou na alma de Pedro: chega, coloca um limite hoje. Coloca um ponto final onde colocar uma vírgula na tua vida. Quantos de nós estamos vivendo com a vírgula na nossa vida? Há muito tempo. Quando as orações são orações de início de caminhada. Quantas pessoas que você já orou e você diz: Senhor, se converte até quem não sei quem é. Vem pessoas dizendo que ouviu minha mensagem, abriu o coração, mas quem eu oro não se converte. Meu Deus. Eu lembro que no evangelismo que eu fazia de madrugada, teve uma vez que nós começamos a pregar para alguns satanistas que carregavam capas de roqueiro. As pessoas largaram a garrafa de cachaça. A casa onde tinha o evento fechou. Hoje, para a honra e glória do Senhor, uma igreja. Olha. Louvado seja Deus. Só que o maior problema não é esse. É quando a gente chega em casa e você olha e diz assim: e esse Senhor que eu oro? E essa que eu oro?
Pastor, Jesus, quando ele foi seletivo, lembra daquele barco que estava vazio? Jesus escolheu o barco de Pedro, deixou o barco lá. A história de Pedro cresceu, nos conhecemos, grande pregador do Evangelho. Entendeu a mensagem. E para ser um pescador de homens, ele precisa aprender a usar suas ferramentas como pescador. É verdade. Só que tem um problema aqui, eu estou caminhando para o final. Quando Jesus manda Pedro puxar a rede, aquela rede, que era conhecida como rede de espera, ao comando de Jesus, ela encheu tanto de peixe, que ela chegou a quase rasgar. Porque quando Deus derrama um milagre na minha e na tua vida, Ele não faz da nossa maneira. Que a rede que eu preparo para aguentar o peixe que Ele manda, que eu espero, é uma rede que tem uma estrutura. Mas maior do que a rede que eu carrego, é o milagre que Ele derrama nela. Louvado seja Deus. A rede não aguenta. E lembra daquele barco? Vai ter gente dizendo: Jesus desprezou aquele barquinho, hein? Quem era o dono dele? Ninguém sabe nem o nome. Cuidado com o que você fala antes de ler o texto. Pedro diz assim: ajuda-nos, foi o versículo que você leu. Ajuda-nos! Porque quem anda do lado de barco cheio nunca anda vazio, pastor. Quem anda do lado de barco cheio sempre vai ter suprimento para encher o seu barco. Meu Deus. Ajuda-nos! Aí, Jesus. Cuidado quando você diz: eu sou o dono da unção, A boca do funil eu aberta. sou a voz profética. Ô, glória. Mas você não estaria de pé se o círculo de oração que não é Cristo não estivesse orando por você. Você não estaria de pé se tivesse alguém pagando preço pela tua vida. Jesus quer ensinar os pescadores nessa noite a amadurecer e virar o lobo do mar. Meu Deus. Glória. Diz o texto que a glória foi tão grande, irmãos. A glória foi tão grande que Pedro mudou o discurso quando ele fosse chegar em casa. Ele tinha que dizer para o patrão: patrão, hoje não vai dar para pagar a conta de luz, não vai dar para pagar a conta de cartão de crédito, deixa outro mês. Mas naquele dia, Pedro foi tão abençoado que abençoou o barco do lado e ainda abençoou os homens que estavam na praia esperando os peixes chegar para comercializar os peixes. Não, eu vou ser mais claro para você entender. Quando a tua vitória chegar, meu irmão, ela vai fazer que não somente você seja beneficiado, mas vai fazer com que todos aqueles que te rodeiam recebam também da parte de Jesus. O que cabe o lobo do mar fazer agora? 5 minutos eu fiz. Aleluia. Ele diz: se o brilho da lua não atraiu os peixes para a terra, o brilho do sol que afasta os peixes durante o dia, as ferramentas de trabalho como tarrafa, rede de arrastão, rede paradoras, rede de vários de molinete, não deu certo.
existe uma palavra que não dá errado. Eu quero convidar você a ficar de pé. Meu Deus! É forte, Jesus! Vamos lá! Louvado seja Deus. O momento de agir. Quantos de nós dizemos, está demorando? Quantos de nós estamos cansados? Quantos de nós que congregamos juntos vimos parar pelo caminho? Mas a instrução que Jesus te deu como pescador, seja na dúvida, a partir de hoje, acabou o desespero de jogar a rede e contar com a sorte. Agora você tem o poder de lançar a minha palavra e ver um milagre acontecendo na tua vida. A história de Pedro vocês conhecem, Cristo. Pedro se arrepende. Jesus olha para o investimento dele feliz. Porque ele tinha uma multidão para investir. E ele escolheu o Pedro. E quando ele viu o investimento dele crescendo, desenvolvendo, vai dizer o historiador que no final da vida de Pedro, quando ele fugia de uma perseguição em Jerusalém, ele tem uma visão de Cristo voltando para Jerusalém. E ele diz assim: Senhor, para onde tu estás indo? Eu estou voltando para ser crucificado de novo. Porque você está fugindo daquilo que eu te ensinei a fazer. Pedro é crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus. E o propósito se cumpriu na vida de Pedro. Ei Pedro, é você que Jesus fala nessa noite. Até quando tu vai fugir da tua chamada? Até quando tu vai fugir do propósito? Até quando você vai medir tua vida por aquilo que te cerca? Feche seus olhos. Senhor, o Senhor sabe e conhece o coração do teu povo nessa noite. O milagre aconteceu para marcar a vida de Pedro. Quantas pessoas estão aqui nessa noite? Aleluia, Que Deus. o Senhor conhece o coração e o Senhor sabe se nessa noite o Senhor não operar. Toca Jesus no coração da igreja, Pai. Esse discípulo vai desistir. Do povo, Jesus. Eu quero convidar você, Pedro, por algum tempo tirou férias, por algum tempo largou a missão que ele te deu. Você que quer receber Jesus como Salvador, se tem alguém que entregou, vem aqui para que nós possamos orar, Pedro. Porque a Bíblia diz, preste atenção, continue de olho fechado, preste atenção nisso. Não há festa no céu quando a mulher de fluxo de sangue foi curada. Não houve festa no céu como Bartimeu foi curado. Não houve festa no céu como o cego de Jericó foi curado. Mas quando o pecador se arrepende, diz a palavra que há festa no céu. Tem alguém entre nós nessa noite que gostaria de entregar a vida a Jesus? A oportunidade está dada. Eu estou passando aqui a minha oportunidade para quem é de direito. Mas há tempo ainda de você vir aqui. Ei Pedro, receba
você usar de acordo com a necessidade do reino. Que Deus abençoe. Aleluia. Pastor Sandro.